Vou te dizer algo que poucos ousam revelar. Talvez você sinta um arrepio agora, porque as palavras que estão prestes a alcançar você não são comuns, não são fruto do acaso. Há uma razão para você estar aqui, exatamente neste momento. Tudo ao seu redor pode parecer caótico, confuso, mas nada é coincidência. Cada segundo da sua vida te trouxe até este instante, porque este chamado é para você, não para a multidão, não para os curiosos, mas para aqueles que carregam um selo invisível no espírito, os escolhidos. Se você não é um deles, não vai suportar ouvir até o fim, porque este vídeo não é entretenimento. Este vídeo é uma revelação, um sinal de que algo oculto por muito tempo está sendo exposto. Um segredo que estava trancado agora está diante dos seus olhos. E se você continuar comigo, isso significa que seu coração reconheceu. Há algo em você que responde: isso é para mim. Você tem sentido isso nos últimos dias? Aquela sensação estranha, quase como uma pressão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer? Talvez você tenha notado sinais, números se repetindo, sonhos estranhos, presságios que não soube explicar. Nada disso é por acaso. São avisos, são lembretes de que você foi separado desde o ventre para algo maior. Você acha que foi esquecido, não é? Que tudo o que fez passou despercebido, que as batalhas que enfrentou foram em vão? Quantas vezes você chorou em silêncio, desejando apenas uma resposta, apenas um sinal de que Deus não te abandonou? Eu sei, e Ele também sabe. O céu inteiro observou quando você permaneceu de pé enquanto todos esperavam que você caísse. E por isso estou aqui para declarar: o seu nome está sendo mencionado. Mais do que você imagina. Pessoas estão reconhecendo o que você fez. Mas não apenas isso. O mundo espiritual está em movimento por sua causa. Não pense que isso é pequeno. Não é sobre fama. Não é sobre elogios. É sobre destino. É sobre cumprir aquilo para o qual você foi enviado. Enquanto outros se distraíam com vaidade, você estava travando guerras que ninguém viu. Enquanto zombavam, você orava. Enquanto tentavam apagar sua luz, você acendeu chamas que iluminam caminhos até hoje. É por isso que há tanto barulho ao seu redor. É por isso que forças se levantaram contra você. Porque você é uma ameaça para a escuridão. Escute bem, os ataques não foram sinais de fraqueza, foram confirmações de grandeza. Ninguém persegue o que não carrega valor. E você carrega algo que este mundo não pode comprar. Carrega promessas eternas. Carrega autoridade que não foi dada por homens, mas por Deus. Eles tentaram sufocar sua voz porque temiam o que aconteceria quando você entendesse quem realmente é. Mas agora é tarde demais. Você sabe, você sente, e nada poderá te deter. Sabe por que você se sente exausto? Porque não é uma luta comum. É uma batalha espiritual travada nas regiões celestiais. Mas hoje eu te digo, você não está sozinho. Há anjos ao seu redor. Há uma proteção invisível te cercando. Cada lágrima sua foi colhida como uma semente e agora a colheita está próxima. As portas que foram fechadas vão se abrir diante dos seus olhos, não porque você implorou, mas porque você permaneceu fiel quando ninguém estava olhando. O mundo vai se surpreender. Aqueles que te subestimaram vão assistir à virada mais inesperada. Você vai prosperar diante daqueles que declararam sua queda. Vai sorrir enquanto eles perguntam: como isso foi possível? E você saberá que não foi sorte, foi propósito, foi Deus. Não permita que a dúvida roube este momento. Não questione mais se você é digno. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. E nada do que aconteceu foi capaz de cancelar isso. Pelo contrário, cada dor, cada traição, cada noite escura apenas confirmou que você está marcado para algo grandioso. Eu quero que você guarde isso. Tudo que você enfrentou estava preparando você para o que está chegando. E está perto.
muito mais perto do que você imagina. Respire fundo agora e sinta, a atmosfera está mudando. Há um mover acontecendo ao seu redor. As peças estão se encaixando. E quando tudo fizer sentido, você vai lembrar destas palavras e dizer: era verdade. Então permaneça firme, porque o melhor ainda não aconteceu. E você será a prova viva de que nada pode deter quem foi escolhido pelo Altíssimo. Preste atenção agora, porque o que vou dizer carrega peso espiritual. Não é apenas um conselho, não é mais uma frase bonita para você ouvir e esquecer. É um chamado que atravessa os céus e desce até você. É um decreto, um selo divino. Se você realmente é quem eu sei que você é, vai sentir isso no espírito, um fogo queimando, um calor que começa no peito e se espalha pelo corpo. É a confirmação de que você não está ouvindo por acaso. O tempo das distrações acabou. Chega de adiar, chega de se esconder. Esta é a hora em que a luz expulsa toda a sombra. E você sabe do que estou falando, porque há áreas em sua vida que foram marcadas por silêncio, por medo, por vozes dizendo que você não seria capaz. Mas hoje, diante da autoridade do Altíssimo, eu declaro: essas vozes estão caindo por terra agora. Tudo aquilo que tentaram lançar contra você não tem mais poder. Escute, não é apenas uma questão de esperança, é uma questão de sobrevivência espiritual. A vida e a morte estão nas palavras. Você já leu isso, já ouviu isso, mas talvez nunca tenha entendido a dimensão dessa verdade. Quando você fala, mundos são construídos ou destruídos. Quando você declara, portais se abrem ou se fecham. Cada frase que sai da sua boca é uma chave. E por isso você precisa ter cuidado, porque até hoje muitas portas de dor foram abertas por palavras lançadas em momentos de fraqueza. Mas isso termina aqui. Não pense que Deus te trouxe até aqui para te humilhar. Não, Ele te trouxe porque você é um guerreiro que sobreviveu à tempestade. Ele te trouxe porque viu em você algo que ninguém mais viu: resistência, fidelidade, coragem. Por isso hoje Ele te diz: erga a cabeça, porque você vai falar e a criação vai responder. Assim como no princípio, quando Deus disse: haja luz, e houve luz, a mesma essência criadora habita em você. Você não é um acidente. Você é a imagem e semelhança daquele que governa o universo. Isso significa que quando você fala com fé, a realidade tem que se ajustar. E é exatamente isso que o inimigo tem tentado roubar: a sua voz. Ele sabe que se você abrir a boca com autoridade, se você declarar com convicção, os planos dele desmoronam. Por isso tentou te calar com dor, com medo, com traições. Mas agora é tarde. Você está ouvindo estas palavras e algo dentro de você está despertando. Você sente isso? É a sua verdadeira identidade voltando à tona. Eu preciso que você entenda, não se trata apenas de motivação. Isso é guerra espiritual. Enquanto você hesita, forças das trevas avançam. Enquanto você se cala, decretos malignos tentam se firmar contra a sua vida. Mas quando você decide falar vida, quando você decide proclamar a promessa, todo o inferno treme, porque há poder em sua voz. E esse poder foi dado pelo próprio Deus. Quantas vezes você se perguntou: por que tanta luta? Porque parece que tudo dá errado para mim? Vou te dizer: porque você é perigoso demais para o sistema das trevas. Você carrega algo que pode libertar multidões. Você carrega uma unção que pode quebrar cadeias, e eles sabem disso. É por isso que tentaram te distrair, te cansar, te fazer desistir. Mas hoje, ao som desta palavra, você vai se reerguer. Você vai ativar aquilo que estava adormecido. Não espere sentir que está pronto. Não espere que as circunstâncias se alinhem. O momento é agora. É na crise que guerreiros são forjados. É no fogo que o ouro é purificado. E você, escolhido,
está atravessando esse fogo para sair mais forte, mais puro, mais preparado para aquilo que está por vir. Eu quero que você repita no íntimo do seu coração: eu não vou desistir, eu não vou me calar, eu fui escolhido, eu tenho um propósito e nada vai me impedir. Sinta estas palavras ecoando dentro de você. Não são apenas frases, são decretos, são sementes que vão gerar frutos eternos. Olha ao seu redor, parece impossível, não é? Mas lembre-se, toda promessa nasce no invisível antes de se manifestar no visível. Agora é a hora de plantar palavras que carregam vida, esperança, vitória. Porque o que você fala hoje será a colheita de amanhã. Não subestime isso. Não pense que são apenas metáforas. Esta é a lei do reino. Você tem autoridade para chamar à existência aquilo que ainda não existe. Então use-a. Comece a declarar que portas estão se abrindo, que cadeias estão sendo quebradas, que tudo que estava travado está fluindo. Declare mesmo sem ver, porque a fé não depende do que os olhos naturais enxergam. E saiba, cada vez que você abre a boca para proclamar a verdade, os céus se movem ao seu favor. Cada vez que você recusa a mentira e afirma a promessa, anjos recebem ordens para agir. Então, levante a sua voz. Hoje é o dia em que o silêncio termina. Hoje é o dia em que você entende: a palavra que sai da sua boca carrega destino, poder e eternidade. Agora feche os olhos por um instante e sinta. Há uma presença invadindo este lugar. Não é apenas emoção, é o Espírito confirmando que você não está ouvindo por acaso. É o próprio Deus dizendo: eu estou contigo, eu te escolhi, eu te sustento. E quando ele diz isso, nenhuma força é capaz de impedir. Prepare-se, porque os próximos capítulos da sua história serão escritos com glória. Não porque você é perfeito, mas porque você disse sim quando muitos disseram não. Porque você permaneceu quando muitos desistiram. E por isso chegou a hora. Agora quero que você se aprofunde ainda mais, porque o que vou revelar é um princípio eterno que governa tudo. Não é teoria, não é filosofia humana, é lei espiritual. Uma lei que não pode ser quebrada, uma lei que opera para todos, quer você creia ou não. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Pare e pense. Isso não é poesia. Isso não é metáfora bonita para decorar a parede. Isso é uma sentença divina. Isso significa que a cada palavra que você pronuncia, você está liberando forças. Forças que podem construir ou destruir. Você entende o peso disso? Cada frase que sai da sua boca se torna uma semente. Uma semente que vai gerar fruto no tempo certo. E aqui está o segredo que muitos ignoram. O universo espiritual responde àquilo que você fala. Quando você diz: eu nunca vou conseguir, você está assinando um contrato invisível com a derrota. Quando você declara: ninguém me ama, você está convidando a solidão para habitar sua casa. Mas quando você afirma: eu posso, eu sou forte, eu sou abençoado, você está ativando a mesma força que trouxe luz ao caos no princípio. Lembre-se, Deus criou tudo pela palavra. Ele não moveu um dedo, não esculpiu montanhas com as mãos. Ele simplesmente disse: haja luz. E a luz aconteceu. Isso não é apenas história, é um padrão. E você foi feito à imagem e semelhança dele. Isso significa que há algo dele em você. Há poder criativo nos seus lábios. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez você tenha vivido anos acreditando que palavras são só sons. Mas hoje a verdade está sendo revelada. Cada vez que você fala, você está moldando realidades. E aqui está a parte mais séria. Não existe palavra neutra. Toda palavra carrega energia, carrega direção, ou constrói ou destrói, ou abençoa ou amaldiçoa. É por isso que Jesus alertou: de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
Mateus 12:36. Isso é sério demais para ser ignorado. Quantas vezes você lançou frases de raiva sem pensar? Quantas vezes amaldiçoou a si mesmo dizendo: eu não presto, eu sou um fracasso? Talvez hoje você esteja colhendo frutos amargos porque um dia plantou essas sementes com sua própria boca. Mas há uma boa notícia. Assim como palavras negativas criam cadeias, palavras de fé criam portas. Assim como maldições ferem, bênçãos curam. E você pode começar agora a mudar a atmosfera ao seu redor. Como? Decidindo que a partir de hoje, sua boca não será instrumento do inimigo, mas ferramenta de Deus. Decidindo que cada frase sua vai alinhar-se com as promessas e não com os problemas. Sei que talvez você esteja pensando, mas é difícil controlar o que eu digo. Sim, é uma batalha, mas é uma batalha que você pode vencer. Comece prestando atenção nos pensamentos, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Encha seu coração de verdade, de esperança, de palavra viva. Quando vier a vontade de reclamar, substitua por gratidão. Quando surgir a tentação de se diminuir, declare quem você é no reino. Filho amado, herdeiro de promessas, mais que vencedor. Entenda, não estou falando de pensamento positivo barato. Não é autoajuda, é princípio espiritual. É ativar no mundo físico aquilo que já está decretado no mundo espiritual. Quando você diz, eu vou vencer, não é apenas som, é decreto. É um comando que mobiliza os céus. É uma chave que abre portas que estavam trancadas há anos. Você percebe agora porque o inimigo tenta controlar sua fala? Porque enquanto você murmura, ele vence. Enquanto você se amaldiçoa, ele descansa. Mas quando você se levanta e começa a proclamar a promessa, todo o inferno entra em pânico. Ele sabe, um escolhido que entende o poder da palavra é imparável. Então hoje eu te pergunto, que tipo de vida você quer viver? Que tipo de legado você quer deixar? Tudo começa naquilo que você fala. Se você quer paz, fale paz. Se quer prosperidade, declare prosperidade. Se quer cura, proclame cura. Porque a morte e a vida estão na sua língua. E ninguém pode escolher por você. É você quem decide que sementes vai plantar. Por isso eu te desafio agora. Abra sua boca e declare. Diga em voz alta, mesmo que pareça estranho: eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou escolhido. Sinta a força dessas palavras, elas não são vazias, elas carregam poder, elas estão mudando a atmosfera neste exato instante. E lembre-se, cada dia é uma oportunidade para decretar futuro. Não espere mais, não adie sua vitória. Comece hoje, comece agora, porque o mundo espiritual está ouvindo, o céu está esperando. E quando você fala com fé, algo acontece, sempre. Agora que você entendeu o poder que existe na sua boca, é hora de compreender algo ainda mais profundo: responsabilidade. Porque poder sem disciplina é destruição. O mesmo dom que pode criar também pode arruinar. E muitos não percebem isso até ser tarde demais. É por isso que hoje o Espírito Santo insiste em falar com você. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente lançada na eternidade. Uma semente que não pode ser recolhida, que não pode ser apagada. Quando Deus criou o universo, Ele não usou ferramentas, não moldou com as mãos, Ele simplesmente falou. Está escrito em Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Apenas uma palavra e a escuridão desapareceu. Apenas uma palavra e a ordem substituiu o caos. Isso revela algo poderoso. As palavras são o veículo pelo qual a vontade de Deus se manifesta no mundo físico. E agora escute, você foi criado à imagem e semelhança dele. Isso significa que em você existe uma porção desse poder criativo. Não é um detalhe, não é uma metáfora, é uma verdade espiritual. O que você fala molda o ambiente, influencia atmosferas, atrai ou repele bênçãos. Não é exagero, não é superstição, princípio divino. Mas aqui está a questão que poucos querem encarar.
Se suas palavras carregam tanto poder, então elas também carregam responsabilidade. Jesus advertiu em Mateus 12, 36, 37: digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Sinta o peso disso. Não são apenas palavras vazias, não é conversa para assustar, é realidade. Há registros espirituais sendo feitos a cada declaração sua. E por que isso é tão sério? Porque o inimigo sabe desse princípio. Ele sabe que não pode te impedir de ser quem você é. Então ele tenta te empurrar para usar sua própria boca contra você. Quantas vezes você se pegou dizendo coisas como: eu não presto, eu não vou conseguir, minha vida não tem jeito? Essas frases são maldições disfarçadas de desabafo. E cada vez que você as repete, está regando sementes de destruição. É por isso que o Senhor está chamando você para um nível mais alto hoje. Um nível onde você não fala por impulso, mas por propósito. Onde você não solta palavras sem pensar, mas decide conscientemente plantar sementes que geram vida. Porque escute bem, cada palavra é uma semente. E cada semente tem uma colheita inevitável. Você quer alegria? Plante palavras de alegria. Quer paz? Plante palavras de paz. Quer prosperidade? Plante palavras de gratidão e fé. Agora reflita, o que você tem falado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro? Porque talvez você esteja orando por bênçãos, mas sua boca está alinhada com maldição. Está pedindo luz, mas declarando escuridão. Está suplicando prosperidade, mas confessando escassez. E isso precisa mudar hoje. Não é fácil. Eu sei, porque o mundo nos ensinou a reclamar, a murmurar, a reagir conforme as circunstâncias, mas os escolhidos não se movem pelo que veem, se movem pelo que creem, e a fé se expressa na fala. Quando tudo ao seu redor diz acabou, a sua boca precisa dizer: eu creio, eu espero, eu vou vencer. Não porque você é forte, mas porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se, silêncio também é uma arma. Há momentos em que a vitória está em calar, porque há palavras que, se ditas, podem destruir relacionamentos, podem ferir destinos. É por isso que Provérbios 13:3 declara: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Às vezes, a maior prova de força é segurar a língua. Então, a partir de hoje, faça um pacto com Deus. Nenhum som sairá da minha boca sem propósito. Nenhuma frase será lançada sem consciência, porque eu não vou desperdiçar minha autoridade com murmuração. Eu não vou sabotar meu próprio futuro com palavras impensadas. Eu vou falar vida, mesmo quando tudo gritar morte. Vou declarar esperança, mesmo que o desespero tentar me sufocar. Olhe para dentro de si agora. Existe alguma frase que você tem repetido e que precisa morrer hoje? Talvez seja: eu não tenho valor, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. Se essas palavras têm saído da sua boca, é hora de arrancar essas raízes do coração. Substitua agora mesmo por declarações de vida. Eu sou escolhido, eu tenho propósito, minha história não termina aqui. Repita isso em voz alta. Não apenas pense, fale. Porque quando você fala, você dá forma ao invisível. Quando você fala, você coloca o mundo espiritual em movimento. Lembre-se do que já foi dito. Cada palavra é uma chave. E hoje, você está girando chaves que vão abrir portas que ninguém poderá fechar. Eu quero que você sinta isso. Enquanto você escuta esta mensagem, há um manto de autoridade descendo sobre você. Não é imaginação, é real. Porque Deus está levantando uma geração que entende o poder da boca e que vai usar isso para transformar destinos. E você faz parte dessa geração. Você é um desses escolhidos. Então levante-se, endireite os seus ombros e declare: a partir de hoje, minha boca será instrumento de bênçãos. Minhas palavras carregarão vida. Meus lábios vão glorificar ao Senhor e decretar vitória sobre tudo o que me cerca. Que assim seja e assim será. Agora precisamos descer a um território onde a maior guerra acontece. Dentro de você. Porque antes de enfrentar gigantes externos, você precisa vencer os monstros que habitam a mente.
Não são inimigos visíveis. Não são pessoas que você pode tocar. São vozes, silenciosas, mas ensurdecedoras. Elas dizem: você não é bom o bastante. Você nunca vai conseguir. Tudo sempre dá errado para você. Reconhece essas frases? Quantas vezes você as repetiu sem perceber? Eu preciso que você entenda algo que vai mudar sua vida. Essas palavras são maldições disfarçadas de pensamento inocente. Cada vez que você diz "eu não posso", você constrói um muro diante do seu próprio caminho. Cada vez que murmura "eu nunca vou sair dessa", você ergue correntes ao redor da sua alma. E isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo que, não podendo destruir você por fora, tenta te convencer a se destruir por dentro. Autossabotagem é real. Ela começa com pensamentos, mas ganha força quando chega aos lábios. Porque pensamento é uma semente oculta, mas palavra é uma semente plantada. E tudo que você planta, mais cedo ou mais tarde, vai crescer. É por isso que esta mensagem é urgente. Pare de alimentar sua vida com veneno verbal. Pare de decretar morte sobre seus próprios sonhos. Olhe para trás. Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou em mentiras? Quantas portas se fecharam porque você mesmo disse: não sou capaz, não é para mim. Talvez você esteja preso em ciclos repetitivos porque continua alimentando-os com palavras negativas. Mas hoje é o dia de quebrar esse padrão. Hoje é o dia de arrancar essas raízes e plantar algo novo. Como? Substituindo cada frase de derrota por declarações de vitória. Não é apenas mudar vocabulário, é mudar identidade. Porque suas palavras revelam no que você acredita. E você não é um fracasso. Você não é um erro. Você é a imagem do Criador. Você é escolhido. E se Ele está contigo, quem poderá contra você? Quando a voz interna disser: você é fraco, responda com a verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mente insistir: você não vale nada, declare: eu sou maravilhosamente feito. Quando o medo gritar: você vai cair, proclame: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Percebe a diferença? Não é negar a realidade, é afirmar a promessa. Porque a realidade muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quando você se alinha a essa palavra, algo começa a se mover. É como acender uma lâmpada num quarto escuro. A escuridão não discute, ela simplesmente vai embora. Assim acontece quando você começa a declarar vida sobre si mesmo. Mas eu sei que talvez você pergunte: como fazer isso se eu me sinto tão cansado? Eu entendo. Há dias em que tudo parece desabar, em que a boca quer soltar queixas e não louvores. Mas é exatamente aí que você precisa lutar. Porque cada vez que você escolhe agradecer, em vez de reclamar, você enfraquece as trevas. Cada vez que decide falar esperança, em vez de desespero, você constrói muros de proteção ao seu redor. Lembre-se, ninguém vence uma guerra sem armas, e sua maior arma é a palavra. Por isso, use-a com sabedoria. Faça dela sua espada, não sua corrente. Quando a vida te empurrar, empurre de volta com declarações de fé. Quando tudo parecer perdido, diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Comece agora. Não espere se sentir forte. Abra sua boca e diga: eu sou livre, eu sou amado, eu sou protegido, eu sou escolhido. Sinta essas palavras queimando dentro de você, como fogo, porque é isso que elas são. Fogo espiritual, consumindo cada mentira, cada medo, cada cadeia invisível. Não subestime esse ato. Pode parecer simples, mas é poderoso. Porque cada declaração é uma martelada nas grades que tentaram te prender. Cada frase positiva é um golpe contra as forças que desejam ver você prostrado. Então fale, não apenas pense. Fale até que sua voz convença a sua mente. Fale até que seu coração se alinhe à verdade. E não faça isso só hoje. Torne isso um estilo de vida. Transforme sua casa num altar de palavras de vida.
Declare sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre seus projetos. Porque onde há palavra, há poder. E onde há poder, milagres acontecem. Você quer mudar sua história? Comece mudando seu discurso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então encha seu coração da promessa. Beba das Escrituras, alimente-se da verdade. E depois deixe que ela transborde pelos seus lábios. O inimigo vai tentar te calar. Vai tentar fazer você desistir. Vai sussurrar que isso é perda de tempo. Mas escute, cada vez que você abre a boca para declarar vida, você coloca a luz em movimento. E a luz sempre vence as trevas. Sempre. Hoje, diante desta palavra, decida que nunca mais vai usar seus lábios para se destruir. Decida que, daqui para frente, cada frase sua será alinhada ao propósito. Porque você não é qualquer um. Você é um escolhido. E sua voz carrega destino. Declare isso comigo agora. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo o que Ele diz que eu tenho. Eu posso tudo o que Ele diz que eu posso. Que essas palavras ecoem não apenas nos seus ouvidos, mas na eternidade. E prepare-se, porque quando você mudar a forma como fala, vai mudar a forma como vive. Agora que você já compreendeu a importância de vigiar suas palavras e substituir declarações negativas por promessas, chegou a hora de dar um passo além. Existe um princípio espiritual que poucos entendem. A vitória começa na boca antes de aparecer nos olhos. O que você confessa determina o que você experimenta. Olhe para a história de Davi e Golias. Todos conhecem a cena. Um gigante armado, experiente, intimidando um exército inteiro. Homens treinados, guerreiros experientes tremiam diante dele. Mas surge um jovem pastor, sem armadura, sem espada, com apenas uma funda e 5 pedras. Aos olhos humanos, era impossível vencer. Mas Davi tinha algo que ninguém ali possuía: uma boca alinhada com a fé. Antes de lançar a pedra, ele lançou palavras. Leia 1 Samuel 17:46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu ferirei e tirarei a tua cabeça, e darei os corpos do arraial dos filisteus às aves do céu. Percebe? Davi não esperou a vitória para falar. Ele falou para viver a vitória. Ele não descreveu a realidade que via, ele decretou a realidade que cria. Essa é a diferença entre quem vive por fé e quem vive por vista. Agora pare e pense. Quantas vezes você age como um exército de Israel, descrevendo o tamanho do problema, falando do peso da luta, repetindo o que o inimigo diz? E quantas vezes você age como Davi, declarando vitória antes mesmo da primeira pedra ser lançada? Porque é aí que está a chave. Não é depois que acontece, é antes. Não é quando vê, é quando crê. E escute, isso não é negar os fatos, é afirmar a verdade que está acima dos fatos. O diagnóstico pode dizer uma coisa, mas a promessa diz outra. A conta bancária pode gritar escassez, mas a palavra declara: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4:19. A ansiedade pode dizer que você não vai suportar, mas a promessa garante: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, segundo Timóteo 1:7. Então qual voz você vai repetir? Porque sua boca é um eco, ou ecoa o medo, ou ecoa a fé. E aquilo que você repete ganha força. É por isso que hoje você precisa aprender a usar essa arma. Porque confissão positiva não é frase bonita para animar a mente, é decreto espiritual que movimenta céus. Quando você diz: eu sou curado pelas pisaduras de Cristo, você está ativando a obra consumada na cruz. Quando você declara: eu posso todas as coisas em Cristo, você está ligando a terra ao céu. Mas aqui vai um segredo. Isso só funciona quando sai do coração cheio de fé. Não adianta repetir mecanicamente. É preciso crer, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. É preciso abrir a boca com convicção, mesmo que os olhos vejam derrota.
Porque o mundo espiritual não responde à emoção, responde à fé. Agora, olhe para a sua vida. Quais são os gigantes que você precisa derrubar? Doença? Dívidas? Medo? Solidão? Então comece a declarar vitória sobre eles. Não espere sentir coragem. Diga agora: essa enfermidade não vai me destruir. Esta dívida não vai me paralisar. Esse medo não vai me calar. Fale alto, fale com autoridade, não para impressionar pessoas, mas para sacudir os céus e intimidar o inferno. Talvez você esteja pensando: mas eu já declarei tantas vezes e nada mudou. Escute, cada palavra de fé é uma pedra lançada no gigante. Pode ser que a primeira não o derrube, mas continue lançando, continue falando, porque a perseverança é a ponte entre a promessa e a realização. Quem desiste na metade nunca vê a vitória. Lembre-se, Davi não venceu porque era forte, venceu porque acreditou e confessou. E o mesmo Deus que honrou as palavras dele está pronto para honrar as suas. Mas você precisa abrir a boca. Precisa encher sua casa, seu carro, sua rotina de declarações que trazem vida. Acorde dizendo: hoje será um dia de favor. Caminhe afirmando: tudo coopera para o meu bem. Vá dormir repetindo: deito e durmo em paz, porque o Senhor me sustenta. Faça disso um estilo de vida, porque a fé não é evento, é hábito. E quanto mais você fala, mais sua mente se alinha, mais seu coração se fortalece, mais os céus se movem. Chegará um dia em que você olhará para trás e dirá: valeram a pena cada palavra, cada declaração, cada batalha. Então agora, vamos fazer juntos. Coloque a mão no peito e declare: eu não sou vítima, eu sou vencedor. Eu não sou escravo do medo, eu sou livre em Cristo. Minha vida está nas mãos de Deus e nada poderá me parar. Eu creio, eu falo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Sinta a atmosfera mudar enquanto você fala, porque algo acontece quando você decide alinhar sua boca ao céu. Algo se move quando você confessa com fé. E isso é só o começo. Prepare-se, porque os gigantes que zombaram de você vão cair um por um, e todos saberão: não foi sorte, não foi acaso, foi propósito, foi Deus. Agora que você aprendeu a declarar vitória, existe um outro lado dessa mesma moeda que poucos compreendem: o poder do silêncio. Sim, a boca carrega vida e morte, mas também carrega armadilhas quando usada sem sabedoria. Quantas vezes você perdeu algo precioso porque falou demais? Quantas vezes abriu o coração para quem não merecia ouvir e depois pagou o preço? A verdade é simples: há momentos em que calar é mais poderoso do que gritar. Está escrito em Provérbios 13:3: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Isso não é exagero, é um alerta. Porque uma palavra fora do tempo pode destruir anos de construção. Um comentário precipitado pode abrir portas para inimigos espirituais. Às vezes, a maior estratégia do inferno não é te derrubar com tentações, mas fazer você falar antes da hora. Lembre-se, o inimigo não lê sua mente, mas ouve sua boca. Quando você expõe seus planos sem direção divina, você entrega informações para quem quer sabotá-los. É por isso que muitas vezes Deus te pede silêncio. Não é porque Ele quer te isolar, é porque Ele quer te proteger. Olhe para Jesus. Diante de Pilatos, acusado injustamente, pressionado por líderes religiosos, ele poderia ter se defendido, poderia ter argumentado, poderia ter falado verdades que calariam todos. Mas o que ele fez? Silêncio. Mateus 27:14 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou muito admirado. Por quê? Porque há uma sabedoria sobrenatural no ato de calar. Quando você se cala, você entrega a guerra ao céu. Quando você fala por emoção, você assume uma batalha que não é sua. E aqui vai uma verdade dura: nem toda pessoa merece ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Nem todo ouvido pode carregar o peso da sua promessa. Às vezes você compartilha seus sonhos com quem secretamente deseja sua queda. Às vezes você abre seu coração para quem não tem capacidade espiritual para entender. Resultado? Inveja, fofoca, resistência.
Por isso, guarde, proteja. Há coisas que precisam permanecer entre você e Deus até que chegue o tempo certo. Eclesiastes 3:7 declara: há tempo de estar calado e tempo de falar. Você precisa discernir isso, porque a maturidade espiritual não está apenas em saber o que dizer, mas em saber quando não dizer nada. Tem momentos em que o silêncio é oração, tem momentos em que o silêncio é escudo, tem momentos em que o silêncio é estratégia divina. Talvez você esteja passando por um processo agora. Deus te deu promessas, mas parece que tudo ao redor está confuso. O impulso é sair falando, tentando se justificar, tentando provar quem você é. Mas escute, você não precisa explicar nada a ninguém quando o céu já te aprovou. Quem te chamou foi Deus, não as pessoas. Então, deixe Ele ser sua defesa. Tiago 3:5-6 diz: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Percebe? Um simples comentário pode se tornar um incêndio. Um desabafo pode abrir brechas. E o inimigo adora explorar palavras impensadas. Por isso, vigie. Coloque um filtro espiritual antes de falar. Pergunte: isso edifica? Isso é necessário? Isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, cale-se. O silêncio não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Quem governa a boca governa a vida. Quem não controla a língua acaba escravo das próprias palavras. Quantos já perderam amizades, empregos, oportunidades por causa de uma frase dita na hora errada? Quantos casamentos ruíram, não por falta de amor, mas por excesso de palavras tóxicas? Hoje, Deus está te chamando para um nível mais alto. Um nível onde você não reage, mas responde. Onde você não fala por impulso, mas por direção. Onde você escolhe calar quando a emoção grita. Porque cada vez que você faz isso, você enfraquece as trevas. O inimigo espera que você exploda, que você xingue, que você amaldiçoe. Mas quando você respira fundo, ora e se cala, você quebra ciclos espirituais. E aqui vai uma chave: quando você não sabe o que dizer, adore. Se as palavras humanas podem ferir, as palavras de adoração sempre curam. Em vez de reclamar, levante um louvor. Em vez de gritar com alguém, fale com Deus. Porque o céu nunca fecha os ouvidos para quem se cala diante dos homens e se derrama diante do Pai. Então, a partir de hoje, declare isso: minha boca será fonte de vida. Falarei quando Deus mandar e me calarei quando Ele ordenar. Minhas palavras não serão instrumentos do inimigo, mas ferramentas do reino. Respire fundo agora. Sinta a paz que o silêncio carrega. Essa paz vai te acompanhar quando você decidir guardar sua língua. Porque há momentos em que falar é sabedoria, mas há momentos em que calar é poder. E os escolhidos sabem discernir isso. Chegamos ao fim desta mensagem, mas, na verdade, este é apenas o começo da sua nova jornada. Agora você sabe, a sua boca carrega poder. As suas palavras constroem destinos. Elas podem abrir portas ou fechá-las. Podem trazer vida ou morte, bênção ou maldição. E você entendeu que cada frase é uma semente. O que você plantar hoje será a colheita de amanhã. Durante toda esta caminhada, eu te mostrei verdades que muitos ignoram. Que você foi escolhido antes de nascer. Que nada é coincidência. Que as batalhas que você enfrentou não foram sinais de derrota, mas confirmações do seu chamado. Você aprendeu que não pode viver como todo mundo, porque carrega algo que poucos carregam. E que isso exige disciplina, coragem e fé. Agora escute. O mundo espiritual está ouvindo você neste momento. Os céus estão atentos às suas palavras. Anjos se movem quando você fala alinhado à promessa. Da mesma forma, as trevas se agitam quando você murmura ou se cala por medo. É por isso que hoje eu te desafio a tomar uma decisão radical. A partir de agora, sua boca será consagrada ao propósito. Nenhuma palavra será desperdiçada. Nenhuma frase será lançada sem propósito. Você vai falar vida onde há morte. Vai declarar luz onde há trevas. Mas não é só sobre falar. É também sobre agir. Porque fé sem ação é morta. Se você crê que esta palavra é para você, então demonstre. Faça algo agora mesmo que marque este momento. Não adie mais. Não espere sentir vontade. Este é o seu tempo.
Deus está te chamando para um nível maior. E para isso, você precisa romper com padrões antigos. Precisa parar de usar sua boca para reclamar e começar a usá-la para profetizar. Eu sei que o inimigo vai tentar sussurrar que nada vai mudar, que isso é só emoção, mas cale essa voz. Ela é a mesma que tentou parar você tantas vezes. Hoje você vai responder com fé. Hoje você vai dizer: eu creio, eu recebo, eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Então agora eu quero orar por você. Se possível, feche os olhos e coloque a mão no coração. Respire fundo. Sinta a presença que está aí onde você está. Porque não são minhas palavras que importam, é o Espírito falando com você. Oração. Pai amado, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Senhor, eles não estão aqui por acaso, foram escolhidos antes da fundação do mundo. E hoje, no nome de Jesus, eu declaro que toda palavra de derrota lançada contra eles cai por terra agora. Toda mentira que o inimigo plantou na mente deles é arrancada em nome de Jesus. E no lugar dessas mentiras, sementes de vida estão sendo plantadas agora. Senhor, purifica os lábios deles. Que cada palavra seja instrumento de bênção, de cura, de esperança. Dá-lhe sabedoria para falar quando for tempo de falar e silenciar quando for tempo de calar. Ensina-os a usar a língua para glorificar o teu nome e nunca para abrir portas para o inimigo. Eu decreto sobre a vida deles portas abertas, milagres liberados, promessas cumpridas. Que o som que saia dessas bocas ecoe nos céus e derrube muralhas. Que a fé deles seja ativada e que o sobrenatural se manifeste. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora respire fundo e receba, porque algo mudou. Não é apenas emoção, é real. Você está sendo reposicionado. Você está sendo armado com a maior arma espiritual que existe, a palavra alinhada com a fé. Use-a todos os dias. Quando acordar, declare bênçãos. Quando enfrentar lutas, declare vitória. Quando o medo vier, declare promessas. Porque a guerra é vencida primeiro na boca, depois no campo. E agora eu quero te fazer um convite. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários amém para selar no espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Não é sobre números, é sobre missão. Quando você compartilha, você está semeando luz em meio à escuridão. Nunca se esqueça, você é um escolhido. Não porque alguém disse, mas porque o próprio Deus te marcou. E nenhum ataque, nenhuma calúnia, nenhuma circunstância vai mudar isso. Sua história não termina aqui. O melhor ainda está por vir. Então levante a cabeça, abra a boca e profetize. Minha vida será para a glória de Deus. Nada me impedirá. Eu nasci para vencer. Que esta verdade te acompanhe todos os dias da sua vida. E que a partir de hoje, cada palavra que sair da sua boca seja um decreto de vitória. Porque quando você fala, o céu responde. E quando o céu responde, tudo muda. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima palavra.